Graça e paz do Senhor Jesus, continuando hoje o capítulo 21 de Mateus, nós paramos aqui no versículo 22, quando ele diz que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, nós vamos receber. Então, muitas vezes a gente não recebe por dois motivos, porque pede mal. Já em outras partes nós já vimos porque nós não sabemos pedir aquilo que convém e como convém. Por isso que é importante nós orarmos em línguas estranhas, porque o Espírito daí intercede por nós com gemidos inexprimíveis e ele pede exatamente para Deus aquilo que você precisa. Então, uma das condições é crer e outra é pedir corretamente. Por isso que ele fala, tudo que vocês pedirem em oração, se vocês crerem, vocês receberão. Bom, continuando aqui, Jesus entrou no templo. Enquanto ele ensinava, aproximaram-se dele os chefes, os sacerdotes e os líderes religiosos do povo, e eles perguntaram, com que autoridade você está fazendo essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Porque não tinha sido eles. Certamente que não foram os chefes dos sacerdotes que deram essa autoridade para o Senhor Jesus dizer aquelas coisas, fazer aquelas coisas. E eles queriam saber, quem foi que te deu tal autoridade? Nós queremos saber da onde vem a sua autoridade, se não veio deles. E Jesus respondeu com uma pergunta. Eu gosto de Jesus porque ele nunca responde, porque ele sabe exatamente pegar na onde ele precisa pegar naqueles sacerdotes, né? Então ele não responde, ele faz outra pergunta. Jesus faz a pergunta: se vocês me responderem o que eu vou perguntar primeiro, eu vou dizer para vocês com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Aí eles começaram a pensar entre eles e discutir entre eles. E começaram a pensar assim, se nós dissermos que é do céu, ele vai perguntar, então por que vocês não creram? Se vocês estão dizendo que o batismo de João era do céu, por que vocês não creram? Mas se nós dissermos dos homens, aí nós estamos enrolados com esse povo, porque nós temos medo do povo, porque todo o povo considerava João um profeta. Eles ficaram sem resposta para Jesus, porque eles não podiam dizer uma coisa e nem outra. Aí eles responderam a Jesus, não sabemos. E ele disse, também não vou dizer para vocês com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. Toma! Distraído, toma. Sabe por quê? Porque não adiantaria. Porque se Jesus dissesse a eles a verdade, a autoridade que eu tenho, eu recebi do meu Pai que está nos céus, eles não creriam. Tem algumas pessoas que não adianta você dizer, falar, explicar, desenhar Jesus para elas. Elas não vão crer. Então, deixa para lá. Não vou responder a sua pergunta. Pensa aí o que você quiser. Fica aí com o seu pensamento, porque Jesus sabia muito bem o que eles iriam fazer a seguir. Eles iriam tramar a morte de Jesus. E isso estava escrito, tinha que acontecer. Por isso Jesus não se preocupou em responder a pergunta deles, porque não valeria para nada e Jesus bem sabia disso. O que vocês acham? Ele diz assim, havia um homem que tinha 2 filhos. Aí chegou o primeiro e disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu, não quero, não vou. Lembra quando eu estava contratando os agricultores para a vinha no capítulo anterior? Que eu perguntei, você está desempregado? Então Jesus tem emprego para você. E ele está citando novamente esse mesmo proprietário de vinhas, dizendo que ele pediu para o filho, vai trabalhar, e o filho falou, não vou não, estou com vontade, não quero trabalhar para você. Mas depois ele mudou de ideia e foi. Aí o pai chegou para o outro filho, disse a mesma coisa, e ele respondeu, vou, sim senhor, mas não foi. Olha a diferença. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam, o primeiro. Responderam eles. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Uau! Toma essa cacetada que Jesus deu naqueles homens que se consideravam
os doutores da lei, eles eram o máximo, eles eram respeitadíssimos. E Jesus falou para eles: as prostitutas estão entrando no reino dos céus antes de vocês. É mole? Por quê? Porque Jesus estava dizendo: vocês dizem para o Pai, não, vou fazer a sua vontade, mas não faz. E outro que diz, eu não vou fazer, mas acaba fazendo. Qual que obedeceu ao Pai? Olha a comparação que Jesus fez para eles. E eles cada vez mais nervosos, cada vez mais enraivecidos, porque Jesus tinha respostas para as quais eles não viam saída. Eles ficavam numa sinuca de bico, não tinham o que falar para Jesus sem que eles tomassem uma na cabeça. Porque João veio, ele está falando de João Batista, João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, que era ele, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Ou seja, vocês não acreditaram nem em João, que estava preparando o caminho para mim, e vão acreditar em mim? Diferente das prostitutas e dos publicanos e dos pecadores, que eles ouviram, se arrependeram e creram em João. Consequentemente, acabaram crendo em Jesus. Ouçam essa parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, uma cerca. Cavou um tanque para prensar as uvas e construir uma torre. Depois, ele arrendou a vinha para alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Ele está falando dele, viu? O Senhor está falando dele. Ele está dizendo que ele plantou a vinha aqui na terra, deixou os trabalhadores aqui trabalhando e foi embora, foi viajar. Mas ele vai voltar, ele vai voltar. Olha que ele está falando dele. Aproximando-se a época da colheita está chegando, gente. Quem está com Jesus sabe que a colheita está próxima. Ele enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhes pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e ao terceiro apedrejaram. Quem eram os lavradores que Jesus tinha deixado? Os seus discípulos. E o que eles fizeram com os discípulos de Jesus? Mataram todos. Um a um foram mortos. Amém? Então enviou-lhes outros servos em maior número, porque depois dos 12 que Jesus deixou aqui na terra, muitos outros vieram, muitos outros creram nessa palavra e muitos outros lavradores da vinha continuaram a fazer o trabalho que Jesus deixou que nós fizéssemos aqui na terra, em maior número. E os lavradores os trataram da mesma forma, perseguiram, jogaram para os leões, mataram, decapitaram, arrancavam a pele vivo, faziam tocha, passavam piche nos cristãos, colocavam num poste e botavam fogo, vivos. Foi assim que trataram os primeiros cristãos, viu? Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: ao meu filho eles respeitarão, certo? Mas, quando os lavradores viram o filho, disseram aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo também e tomar a sua herança. Aí eles tomaram a decisão de matar o Filho de Deus. Pobres deles, né? E assim eles agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, porque ele vai voltar, o dono da vinha está chegando, o que ele vai fazer com aqueles lavradores? Pergunto, o que ele vai fazer? Eles responderam: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a sua vinha para outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Você está plantando na vinha do Senhor? Você está esperando o Senhor vir para dar a você a recompensa daquilo que você está semeando, daquilo que você está plantando? Jesus lhes disse: vocês nunca leram as Escrituras? Imagina falar isso para aqueles conhecedores, os doutores da lei. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Sabe quem é a pedra que ele estava falando? Dessa mesma pedra que ele falou
a Pedro, capítulo no 10 ou no 11, não me lembro. Ele diz: sobre essa rocha eu vou construir a minha igreja. Você é Pedro, e sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja. Ele é a pedra angular da igreja. E, portanto, eu lhes digo, continua o Senhor, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês, dos judeus, e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Foi dado aos gentios, porque hoje os gentios pregam o evangelho e os judeus, nós sabemos, serão os últimos a se converterem nessa terra. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Se cair em cima dela, vai morrer. Se ela cair em cima, também vai virar pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram essas parábolas de Jesus, compreenderam que ele estava falando a respeito deles. Eles entenderam que era deles que Jesus falava e procuravam um jeito de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Eles começaram a tramar a morte de Jesus. E por quê? Porque Jesus curava, porque Jesus sarava, porque Jesus fazia o que de mal? Era o centro das atenções. Tirou a atenção deles para que as atenções fossem colocadas sobre Jesus. Até hoje tem muita gente que não quer deixar de ser o centro da sua vida e deixar que Jesus seja o centro da sua vida. Você quer dominar, você quer ter poder sobre a sua vida, mas o único que tem poder sobre a sua vida é o Senhor Jesus. Ele pode dá-la, ele pode tirá-la na hora que ele quiser. Aleluia! Muito lindo esse capítulo de Mateus 21. Amanhã nós vamos começar o 22. Jesus está se aproximando já do dia da sua morte, da sua crucificação. Amém? Um abraço e até amanhã em nome de Jesus.